Você sabia que a maioria das pessoas nunca consegue alcançar estabilidade financeira, mesmo trabalhando duro a vida inteira? As estatísticas revelam que entre 87% a 90% das pessoas enfrentam dificuldades com a educação financeira, ou têm dificuldades em lidar com dinheiro, muitas vezes, acabam presas em ciclos de dívidas e frustrações. Mas por que isso ocorre tanto? Será que o problema é falta de dinheiro ou falta de conhecimento das pessoas? Como disse Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, o investimento mais importante que você pode fazer é em si mesmo. No entanto, muitos não sabem por onde começar ou se sentem perdidos em meio a tantas informações. É exatamente aqui que mora o problema. A falta de uma base sólida de educação financeira faz com que erros simples se transformem em grandes obstáculos. A educação financeira, apesar de essencial para uma vida equilibrada, ainda é negligenciada por grande parte da população. Mas por quê? A verdade é que somos bombardeados por mensagens que nos incentivam a gastar, mas raramente somos ensinados a investir, poupar ou mesmo planejar nossas finanças. Segundo Warren Buffett, o que diferencia os bem-sucedidos dos outros é a habilidade de dizer o não. E é exatamente essa habilidade que muitas pessoas nunca aprendem, por conta de uma combinação perigosa de falta de conhecimento, hábitos ruins e pressão social. Muitos desses erros começam com hábitos comuns que parecem inofensivos, mas que, a longo prazo, sabotam suas finanças. Comprar por impulso, parcelar tudo sem pensar no impacto das taxas, e viver além do que realmente se pode pagar são exemplos do que vemos no dia a dia. Quem nunca comprou algo só porque estava em promoção, mesmo sem precisar? Ou ficou preso no ciclo do paga um boleto aqui, atrasa outro ali? Esses comportamentos acabam gerando um efeito bola de neve, dificultando cada vez mais a organização financeira. Por exemplo, estudos mostram que apenas 35% dos brasileiros têm hábito de planejar suas finanças pessoais. Essa estatística é alarmante, pois reflete um ciclo de endividamento que se perpetua por gerações. Não é à toa que frases como ganho tão pouco, não consigo economizar são comuns. Mas a realidade é que o problema não está no quanto você ganha, mas no que você faz com o que tem. E é exatamente isso que exploraremos neste guia. Mas por que as pessoas falham? Falta de educação financeira desde pequenos, somos ensinados a somar, dividir e até resolver problemas complexos de matemática, mas quase nunca aprendemos como gerenciar o dinheiro que ganhamos. A maioria das escolas simplesmente ignora essa habilidade essencial. Sem esse conhecimento, acabamos cometendo erros simples, mas devastadores, como gastar mais do que ganhamos ou confiar cegamente em dívidas fáceis. Exemplo: quantas vezes você viu alguém comemorar a aprovação de um cartão de crédito, sem perceber que isso pode se tornar uma armadilha financeira? A falta de educação financeira afeta o nosso dia a dia, de várias formas. Muitas pessoas vivem o famoso de salário em salário, sem conseguirem guardar nada para o futuro. E isso não é para ganharmos pouco, mas porque não temos um planejamento claro de como usar o dinheiro. Como dizia Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, não economize o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de economizar. Sem um controle básico, acabamos gastando com coisas que não trazem valor real, enquanto ignoramos oportunidades de construir uma vida financeira mais estável. Outro ponto crítico é a pressão social. Quantas vezes você já comprou algo apenas para não ficar por fora ou parecer bem-sucedido? Seja aquele celular de última geração ou roupas de marca, essas escolhas podem esconder uma realidade duradoura. Muitas pessoas estão se individualizando para manter uma aparência. Tony Robbins, autor e palestrante de sucesso, afirma: não são os ganhos que te tornam rico, mas sim seus hábitos financeiros. Ou seja, não importa o quanto você ganha, mas sim como você administra. O problema é que, sem esse conhecimento, acabamos caindo no ciclo de dívidas fáceis que, no longo prazo, se tornam um grande peso. Mentalidade de escassez ou crença limitantes. Mentalidade de escassez é outro fator, é a crença de que nunca teremos dinheiro suficiente ou que precisamos trabalhar até a exaustão para sobreviver. Esse pensamento leva à paralisação e impede a criação de estratégias para sair do ciclo de pobreza.
Exemplo: pessoas que acreditam que dinheiro é coisa de gente rica, muitas vezes não se arriscam em investimentos ou ideias empreendedoras. Essa mentalidade de escassez nos prende em uma zona de conforto que, na verdade, é extremamente desconfortável. Muitas vezes, ficamos tão acostumados com a ideia de apenas sobreviver que nos deixa de buscar formas de prosperar. E isso reflete no nosso comportamento diário. Evitamos investir em conhecimento, pensamos que economizar é um sacrifício e desconfiamos de qualquer oportunidade de crescimento. Como disse Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer forma, você está certo. Ou seja, a forma como pensamos sobre dinheiro influencia diretamente os resultados que conseguimos. No dia a dia, esse ciclo se manifesta em atitudes como trabalhar contido, sem tempo para planejar o futuro, ou desistir de sonhos por acreditar que são inalcançáveis. Mas a verdade é que mudar esse cenário começa com pequenos passos. Tony Robbins, especialista em desenvolvimento pessoal, destaca: a mudança acontece quando a dor de permanecer é o mesmo que a dor de mudar. Que tal começar a listar seus objetivos financeiros e criar um plano, mesmo que simples, para alcançá-los? Isso pode ser tão básico quanto economizar uma pequena quantia todo mês ou investir em um curso para aumentar suas habilidades. A chave é acreditar que o crescimento é possível e, aos poucos, sair da mentalidade de escassez para uma abundância e realização. Não tem bons relacionamentos e conhecimentos. Provavelmente você conhece alguém que estudou com você, tirava péssimas notas, faltava na escola e sempre repetia as matérias, mas ele era um cara gente boa, e todos conheciam ele e até os professores gostavam dele, e com o passar dos anos ele se transformou em um microempreendedor, e consegue a tão sonhada liberdade financeira. Por outro lado, você estudou tanto e não teve a mesma sorte. Isso acontece porque o sucesso financeiro nem sempre está diretamente ligado ao desempenho escolar. Enquanto aprende sobre fórmulas e teorias na escola, um pouco se fala sobre habilidades como resiliência, criatividade e capacidade de lidar com riscos, competências fundamentais para quem deseja empreender. Aquele colega que parecia desinteressado em estudos pode ter desenvolvido habilidades sociais ou uma visão estratégica que ajudou a identificar oportunidades no mercado. Como diz o escritor Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, a inteligência financeira não é medida pelas notas que você tira, mas pela sua habilidade de fazer o dinheiro trabalhar para você. Por outro lado, muitos que tiraram notas ótimas e seguiram a risco as expectativas sociais acabaram presas a um modelo tradicional de trabalho. Isso não é errado, mas pode ser frustrante se você não tiver deixado claro o que realmente deseja. O que vemos no dia a dia são pessoas altamente evoluídas, mas que sentem que estão apenas sobrevivendo, enquanto outras, com menos recursos acadêmicos, parecem prosperar. A diferença muitas vezes está na mentalidade. Enquanto uns focam no quanto podem ganhar, outros pensam em como fazer o dinheiro trabalhar por eles. Benjamin Franklin já dizia: se você quer ser rico, pense em poupar tanto quanto pensa em ganhar. Mas, nos dias de hoje, com juros altos em praticamente tudo o que compramos e a inflação disparando, até colocar comida na mesa ou pagar as contas pode parecer uma missão impossível. E ainda por cima, sobra pouco ou nada para curtir a vida. Quem nunca sonhou em ter dinheiro guardado ou ser rico, só para não ter que se preocupar com essas dificuldades? A verdade é que muitos de nós nunca aprendemos a poupar ou investir de forma estratégica. Somos bombardeados por ofertas, promoções e facilidade de crédito, que nos levam a gastar mais do que ganhamos. Quantas vezes você comprou algo achando que era essencial, mas depois descobriu que mal usamos? Esses hábitos nos prendem em um ciclo de falta de dinheiro e, sem perceber, nos afastam da liberdade financeira que tanto buscamos. Agora, pense comigo: quantas vezes você gastou R$100 em algo que nem lembra? Pode ter sido um jantar, um lanche no final do dia ou até aquela compra por impulso na internet. Esses pequenos gastos, embora pareçam inofensivos, acumulam-se e muitas vezes não trazem felicidade, compaixão. Mas, e se você pegar esses mesmos R$100 e investir? O impacto poderia ser surpreendente. A mágica não tem valor em si, mas na consistência e na consideração.
Quando você muda sua relação com o dinheiro, ele deixa de ser uma preocupação constante e se torna uma ferramenta para alcançar seus objetivos. Ao invés de trabalhar incansavelmente para ganhar mais, você começa a fazer o dinheiro trabalhar para você, dando o primeiro passo em direção à liberdade financeira. Vamos fazer uma conta simples. Se você investir R$ 100 por mês em algo que rende 8% ao ano, em 10 anos terá acumulado cerca de R$ 18 mil. Não é uma fortuna, mas é um começo poderoso. Esse montante representa muito mais do que dinheiro no banco. É o resultado de um hábito positivo que você criou e que pode transformar sua vida financeira. Peter Drucker, um dos maiores economistas da história, dizia: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E é exatamente isso que você faz ao começar a poupar e investir regularmente. Com o tempo, os resultados vão mostrar que, ao investir mais, você pode alcançar muito mais. Isso não apenas muda sua visão sobre o dinheiro, mas também cria uma base sólida para o seu futuro. Mas a liberdade financeira não é só sobre dinheiro, é sobre comportamento. Lembra daquela ansiedade de chegar ao fim do mês sem saber se o salário vai cobrir as despesas? Construir um colchão financeiro elimina esse estresse. Saber que você está preparado para imprevistos traz uma tranquilidade que não tem preço. Além disso, a disciplina de poupar e investir impacta outras áreas da vida. Você desenvolve foco, paciência e responsabilidade, habilidades essenciais para crescer no trabalho, nos relacionamentos e nos seus objetivos pessoais. É um ciclo positivo. Quanto mais você investir no mesmo e no seu futuro, mais preparado e confiante você se tornará para enfrentar os desafios. Muitas pessoas acreditam que só podem começar a investir quando já ganharam muito dinheiro, mas essa é uma das maiores armadilhas financeiras. O segredo está em começar com o que você tem agora, mesmo que pareça um pouco. A consistência é mais importante do que o valor inicial. Afinal, cada grande construção começa com um único tijolo. Imagine que você comece a investir hoje com apenas R$ 50 por mês. Pode parecer insignificante, mas o poder dos juros compostos transforma pequenos montantes em resultados extraordinários ao longo do tempo. Albert Einstein chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo, porque o dinheiro investido cresce como uma bola de neve rolando montanha abaixo. Começa pequeno, mas se torna enorme com o tempo. Do consumo impulsivo ao planejamento estratégico. Quantas vezes você comprou algo que parecia irresistível no momento, mas depois descobriu que poderia ter vivido sem aquilo? Esse comportamento é comum, especialmente quando não temos um planejamento financeiro claro. É aqui que entra a importância de criar um orçamento realista. Um planejamento financeiro ajuda você a identificar onde está indo seu dinheiro e como redirecioná-lo para algo que realmente fará diferença em sua vida. Ao trocar compras impulsivas por investimentos, você transforma pequenos valores em algo significativo. Esse processo pode parecer difícil no início, mas cada esforço feito agora será recompensado no futuro. O importante é entender que você não está apenas economizando dinheiro, está comprando liberdade, segurança e oportunidades. Educação financeira, o pilar da liberdade. Outro ponto crucial é a educação financeira. Sem ela, mesmo aqueles que ganham muito dinheiro podem acabar perdendo tudo. Saber como o dinheiro funciona, como investir com segurança e como evitar armadilhas financeiras é o que separa aqueles que prosperam daqueles que lutam constantemente para pagar as contas. Hoje, com a internet, há uma grande quantidade de recursos gratuitos e acessíveis para aprender sobre finanças. Desde vídeos no YouTube até e-books e cursos online, o conhecimento está a apenas alguns cliques de distância. Não existe desculpa para não investir no seu aprendizado financeiro. A recompensa da liberdade financeira. O caminho para a liberdade financeira pode parecer desafiador, mas a recompensa vale cada esforço. Imagine viver uma vida onde você não precisa mais se preocupar com contas atrasadas ou imprevistos financeiros. Imagine poder viajar, aproveitar mais momentos com a família e ter tempo para fazer o que realmente ama, sem a pressão constante de precisar trabalhar apenas para sobreviver. Essa vida não é um sonho inalcançável. Ela está ao alcance de quem começa a agir hoje. Cada pequena decisão conta.
O que você faz agora pode determinar o futuro que você terá daqui a 10, 20 ou 30 anos. Desafie-se a mudar hoje. A mudança começa com uma escolha. Que tal desafiar-se a investir os próximos R$ 100 que você gastaria em algo supérfluo? Que tal começar a montar seu orçamento e listar seus objetivos financeiros? Não importa por onde você começa, o importante é dar o primeiro passo. Lembre-se, o dinheiro é uma ferramenta poderosa, mas cabe a você usá-lo de forma inteligente. Faça dele seu aliado, não seu inimigo. Comece agora e colha os frutos de sua dedicação no futuro. O tempo está ao seu lado, mas só se você começar a usá-lo a seu favor.